PUC TV Esportes, oferecimento, supermercados Tatico. Quer economizar de verdade? Acesse taticobaratotododia.com.br e confira as ofertas. Olá, muito boa tarde. PUC TV Esportes no ar nesta segunda-feira, dia 18 de agosto. Vamos falar como foi a última rodada do Campeonato Brasileiro. E para ficar perfeito para os times goianos, só faltou a vitória do Goiás, que perdeu para o Internacional no Serra Dourada sábado. Cleison Teixeira, muito boa tarde para você. Você estava esperando essa vitória do Vila e a vitória também do Atlético. Para ficar perfeito, só faltou a vitória do Goiás, né? Isso mesmo, Luciana. Boa tarde a você, boa tarde aos amigos que nos acompanham no PUC. No PUC TV Esportes. É mais previsível, né? Apostava nas vitórias de Atlético e de Vila Nova e na derrota do Goiás contra o Internacional em função da qualidade técnica do Internacional. Agora, o Inter não conseguiu traduzir no jogo de sábado essa superioridade. O Goiás poderia, inclusive, ter conquistado pelo menos um empate contra o Internacional. Porém, teve azar e acabou marcando um gol contra, né? Mais um do Goiás nesse Campeonato Brasileiro da Série A. Então confira como foi a derrota do Goiás, que teve homenagens ao Fernandão, que jogou nos dois times. No estádio Serra Dourada, Goiás e Internacional se encontraram e antes da bola rolar, homenagens ao ídolo Fernandão. Após o apito do árbitro, Arangues cruzou para Rafael Moura, que cabeceou sem perigo para Renan. Internacional novamente no ataque. O lateral esquerdo Fabrício tocou para Alex, que chutou à esquerda de Renan. O Goiás chegou com perigo somente aos 25 minutos do primeiro tempo. Thiago Mendes recebeu nas costas do lateral Fabrício e bateu. O veterano Juan fez o bloqueio e mandou a bola para escanteio. Goiás de novo no ataque. Bruno Mineiro saiu na cara de Dida, mas Hernando travou na hora da finalização. Aos 46 minutos do primeiro tempo, D'Alessandro tocou para Arangues, mas o lateral esquerdo Lima travou o chileno na hora do chute. O segundo tempo começou com Goiás no ataque. Aos 7 minutos, Davi arriscou de longe e Dida fez a defesa. A resposta do Internacional veio na jogada de D'Alessandro para Arangues, que encontrou Alex, que bateu à direita do gol de Renan. Aos 15 minutos do segundo tempo, a estreia do atacante Samuel com a camisa do Goiás. Ele entrou no lugar de Bruno Mineiro. Internacional de novo no ataque. Tabela de Rafael Moura com D'Alessandro. O centroavante chutou e Felipe Macedo travou para escanteio. Jogada do Goiás no ataque, Eric invadiu a área e cruzou para Samuel. Hernando salvou mais uma para o Internacional. Aos 31 minutos do segundo tempo, gol do Inter. Fabrício invade a área e cruza. A bola passa pelo goleiro Renan e encontra Pedro Henrique. Gol contra do zagueirão do Goiás. 1-0 Internacional. Fim de papo, 1-0 Internacional. E o Goiás já acumula 3 derrotas consecutivas no Campeonato Brasileiro. Um lance fatal, né? Porque o adversário não estava chegando, não estava chegando com contundência. Enfim, a gente foi um lance de infelicidade. A gente fica chateado porque tanto ele quanto o Felipe, a dupla de zaga, jogaram muito bem, fizeram um partidaço e o time jogou bem, o time não jogou mal, o time no primeiro tempo foi muito bem, segundo tempo jogou bem também, mas caiu um pouquinho. E esse lance de infelicidade a gente tem que superar. Não estou colocando os garotos para fazer graça para ninguém, isso é importante dizer. Eu estou colocando os melhores jogadores que eu julgo, eu e a minha comissão técnica julgamos ser, que devam ser escolhidos, os melhores que a gente acha que devem ser escolhidos. Então, se são jovens, se tem mais jovens do que em outras equipes, é porque nosso elenco é um elenco recheado de jovens. Bom, acho que o Drubski, ele resumiu bem, né? Foi um lance de infelicidade do Pedro Henrique, já aconteceu no jogo contra o Fluminense, que ele deu a bola para o Rafael Sobis. Mas você concorda com ele? Você acha que o Goiás jogou bem nessa partida? Não, o Goiás não fez uma boa partida, não. Bem como o Internacional também. Foi um jogo fraco. Esperava mais do confronto entre Goiás e Internacional.
O Inter venceu porque ousou um pouco mais, principalmente no segundo tempo, quando o Abel tirou um volante, colocou o Jorge Henrique, colocou o Inter no ataque e o Inter acabou achando esse gol aí já na metade final do segundo tempo e por isso que acabou vencendo a equipe do Goiás. Me agradou a participação do Felipe Macedo, zagueiro da equipe esmeraldina, que atuou no lugar do Jackson, que não jogou por força de contrato, já que ele pertence ao Internacional, e o Eric também. Gostei da partida dele, para mim a melhor dele com a camisa do Goiás nesse brasileiro. E agora o Goiás tem tudo para deixar de conquistar 6 pontos, né, Cleison? Já que no próximo vai jogar contra o Corinthians e contra o Cruzeiro, 2 grandes candidatos a conquistar o Brasileirão desse ano. Isso, o Corinthians é favorito, apesar de vir de um tropeço em casa contra o Bahia, mas o Corinthians é favorito quinta-feira lá em São Paulo. E agora confira como foi a primeira vitória do Vila fora de casa. O Vila Nova conquistou um feito inédito neste Brasileirão. Venceu seu primeiro jogo fora de casa e contra um adversário que ainda não havia perdido em seus domínios. E contou com uma ajudinha do seu rival. Logo aos 9 minutos, Júnior Xuxa cobrou escanteio. O zagueiro Cris de Nuca acabou marcando contra. Um lamentando e os outros comemorando. Vila Nova 1-0. O gol desestruturou o Oeste, que levou o segundo gol após meia hora. De novo, o lance começou com Júnior Xuxa e Jamie de cabeça fez o segundo do time colorado. Mas no minuto seguinte, Vagninho de carrinho diminuiu e voltou a deixar o jogo em aberto. Vila Nova 2, Oeste 1. No segundo tempo, o Oeste voltou a cometer os mesmos erros. Desta vez, Lucas Bahia mandou muito mal e perdeu a bola para Paulinho, que devolveu para Jamie e fez o seu segundo e terceiro do Vila. E nos minutos finais, sobrou para o Kleber garantir a vitória. Neste lance com Fernandinho e neste com Negrete. Nem ele acreditou que a bola não entrou. Fim de jogo, Vila Nova 3, Oeste 1. Aí, Cleison, acho que o torcedor colorado nem vai ter muito tempo para comemorar, né? Já que amanhã joga contra o Vasco no Mané Garrincha, Vasco que está no G4, Vasco que conseguiu vencer o líder Ceará. Será que pode acontecer uma vitória do Vila, Cleison? Aí eu já acho um pouco mais difícil. Se eu tinha a expectativa da vitória sexta-feira contra o Oeste, já não tenho a mesma para a partida de amanhã contra o Vasco da Gama. Agora espero que o Vila faça um bom jogo. O Vasco é o favorito, o normal seria uma vitória do Vasco da Gama, deve ter o apoio da sua torcida em maior número jogando no Mané Garrincha em Brasília. Agora, espero que o Vila venha nessa crescente, pelo menos em comportamento. O resultado, nesse jogo contra o Vasco, o esperado é uma derrota. Agora, quem sabe um empatezinho possa dar ao Vila Nova essa sequência necessária, né? Pena que o Vila tem um Vasco pela frente, poderia ter aí uma sequência de bons resultados. Agora, futebol é ali dentro das 4 linhas. Já vi tantos times favoritos serem surpreendidos nesse Brasileirão. Antes do Atlético, ofertas especiais para você do Tatico. Quer economizar de verdade? Acesse taticobaratotododia.com.br e confira as ofertas. Suco pronto, Frupic 1 litro ou leite condensado Mococa 395 gramas, apenas R$ 1,89 a unidade. Absorvente Mili Ajuste, leve 16, pague 14, apenas R$ 2,47 a unidade. Limpador Veja Perfumes 30% de desconto, 2 litros, só R$ 7,99. Achocolatado em pó Nescau, sachê 800 gramas, apenas R$ 7,97 a unidade. Detergente líquido Proeza, 500 ml, 75 centavos. Abóbora Cabutiá, 49 centavos o quilo. Melão comum, o quilo. Creme dental Colgate tripla ação, 90 gramas. Ou feijão carioca Tio Jorge, 1 quilo, você paga apenas R$ 1,75. Bolo fabricação própria, apenas R$ 8,90 o quilo. Papel higiênico Mili Slim folha dupla, leve 16, pague 15, apenas R$ 9,87 o pacote. Filezinho de frango Sassami, congelado super frango, bandeja de 1 quilo, apenas R$ 6,39. Açúcar Cristal Ecoçúcar ou IBA, pacote 5 quilos, ou lâmpada eletrônica Avante, 3U 15 watts, apenas R$ 4,89 a unidade.
Arroz Bom na Mesa tipo 1, pacote 5 quilos, R$ 6,87. Mais informações, acesse o site taticobaratotododia.com.br. Agora vamos falar um pouco do Atlético. O Atlético que venceu na sexta-feira o Paraná Clube por 2-1 e amanhã já joga contra o Bragantino. Eric Maravilha traz para vocês as últimas notícias. Muito boa tarde, Eric. Boa tarde, Luciana. O técnico Hélio dos Anjos realizou nesta manhã o último treinamento do Atlético, antes do jogo desta terça-feira, às 9h50 da noite, contra o Bragantino, em Bragança Paulista. Sem poder contar com o goleiro Márcio, que está machucado, Hélio dos Anjos contará com o Roberto, que será o seu substituto. Mas perceba ao fundo, aquele de colete amarelo, o goleiro Marcos, 21 anos, contratado junto ao Mirassol, estará no banco de reservas e em uma eventualidade poderá até jogar. O time ficou definido com Roberto, Jonas, Adriano Lino e Vitor Oliveira, Marcos Vinícius, Pedro Bambu, Luciano Sorriso e Jorginho. No ataque, André Luiz e Júnior Viçosa. Então, muito obrigada, Eric. E o Atlético, Cleis, o que a gente pode esperar desse jogo contra o Bragantino diante do que a gente viu na vitória diante do Paraná Clube? A recuperação daqueles pontos perdidos para o Ceará aqui no Serra Dourada. O Bragantino, mesmo vindo bem na Copa do Brasil, surpreendeu o São Paulo jogando lá no Morumbi, se classificou para as oitavas de final da competição, mas é um time irregular, né? O Bragantino tem essa irregularidade. Teria o jogo dele no final de semana contra o Santa Cruz, para poder a gente ter essa noção. Não jogou. Espero que essa irregularidade venha amanhã contra o Atlético lá em Bragança Paulista, ou seja, que ele perca o jogo. Devido ao horário político, amanhã, novo horário do PUC TV Esportes, 12h30. Te espero amanhã e em seguida o Brasil Esportes.